Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Emily. Aqui no meu canal eu falo sobre literatura brasileira, sobre resenhas de modo geral. E hoje nós vamos continuar a nossa saga pela literatura, né? O conteúdo aí para os vestibulares. E hoje nós vamos falar sobre a Semana de 22 ou Semana de Arte Moderna. Essa semana tão importante que trouxe uma significância muito grande para o próximo movimento, que é o modernismo. Então senta aí, fica tranquilo, já pega o seu chazinho, o seu café e vamos conversar sobre a Semana de 22. Digamos que o carnaval em São Paulo do ano de 1922 foi um pouquinho diferente dos outros anos, porque no Teatro Municipal de São Paulo, durante 3 dias, e sim, não foi uma semana, mas 3 dias, durante 13, 15 e 17 de fevereiro, ocorria a Semana de Arte Moderna, Semana de 22. Semana essa e esse evento tão grandioso que teve uma importante significância para o movimento modernista brasileiro. Nós tínhamos acabado de completar 100 anos do nosso processo de independência, porque em 1922, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: independência ou morte. E em 1922, após de nós sairmos aí de um processo, da Primeira Guerra Mundial, o advento que nós estávamos vivenciando aí da industrialização, surgiu aí em São Paulo, no Brasil, uma classe de jovens, um grupo de jovens da elite, que eram descendentes, inclusive, das oligarquias cafeeiras de São Paulo, oligarquias essas que faziam ali o pacto, da política do Brasil, que é chamada política do café com leite, e eles surgiram aí para mudar a arte do país. Esse processo, essa Semana de 22, essa Semana da Arte Moderna, teve uma influência muito grande das vanguardas europeias, que eu vou deixar o vídeo que já tem aqui no canal, foi um dos últimos vídeos aí de literatura do canal. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir, se você ainda não assistiu. Essas vanguardas, esses movimentos literários, esses movimentos artísticos da Europa tiveram muita influência aqui no Brasil na Semana de 22, porque assim como o cubismo e o futurismo, os artistas que foram na Europa, e conheceram um pouquinho dessa arte, trouxeram aqui pro Brasil. Mas eu vou te dizer que aqui não foi muito bem aceito não, viu? Antes de nós falarmos sobre o evento em si, sobre os participantes, nós precisamos entender um pouquinho o que aconteceu antes, para aí sim os artistas tomarem um pontapé inicial e começarem com a Semana de 22. Bom, em 1912, 10 anos antes da Semana de 22, Oswald de Andrade, o importante aí precursor desse movimento e do movimento modernista do Brasil também, ele chega da Europa e traz com ele ideias cubistas e futuristas. O que eram isso? Eram as vanguardas europeias que eu tinha falado pra vocês, As vanguardas do futurismo e do cubismo. Para você entender melhor, você pode assistir o vídeo novamente. Por favor, assista, que é muito importante para você entender, posteriormente, os vídeos de literatura aqui do canal. Eles afirmou, e quando ele veio da Europa, ele falou que nós estávamos muito atrasados na nossa arte, a nossa arte ainda estava focada totalmente no parnasianismo e nós precisávamos mudar isso, porque lá na Europa o futurismo, o cubismo já estava rolando solto, já estava acontecendo uma loucura lá na arte, uma revolução na arte também, e eles quiseram trazer com isso para cá, para o Brasil também. Então, essa vinda, quando Oswald de Andrade volta para o Brasil e traz esses ideais cubistas e futuristas, ajudou muito aí no esclarecer, no espairecer também de ideias para a Semana de 22. Em 1913, o pintor Lazar Segal, ele fez uma exposição expressionista, e foi uma das primeiras vezes, inclusive Mário de Andrade afirmou isso, que foi uma das primeiras vezes que a arte começou a mudar. Foi a primeira vez que eles começaram a entender o que realmente era arte. 4 anos depois, em 1917, nós tivemos aí um boom, uma explosão aí que eu posso dizer assim, eu acredito que todos vocês que já estudaram vão concordar comigo, que foi a motivação da Semana de 22. Por quê? Em 1917 ocorre a exposição Malfatti. Essa artista, Anita Malfatti, que eu vou deixar uma foto dela aqui, ela foi muito importante porque houve um embate entre ela e um escritor muito famoso e muito polêmico, que nós vamos comentar aqui no canal só sobre ele, porque nós temos muito o que falar, que foi Monteiro Lobato. Se você já assistiu meu vídeo de pré-modernismo, eu vou deixar o link aqui em cima também, você viu que eu comentei com você que durante o pré-modernismo, que é uma fase de transição aí entre a arte clássica, que nós estávamos vivenciando, para a arte moderna, a nova forma de fazer arte. Então, nesse pré-modernismo, nesse momento do Brasil, nós temos 2 grupos.
o grupo conservador e o grupo modernista. Um grupo conservador é aquele que queria manter, né, as formas de fazer arte, queria que a arte continuasse da mesma forma. E um participante disso era Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né, o criador aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, essa arte que nós conhecemos muito bem, ele foi muito contra todo esse momento de revolução que a arte estava vivenciando. Então ele não concordava, ele não achava certo, ele brigava mesmo e falava mesmo, e ele encheu o saco da Anitta Malfatti nessa exposição. Há quem diga, porque até onde eu sei, inclusive, eu não sei se já foi confirmado, mas até onde eu sei, não tinha sido confirmado que Monteiro Lobato participou dessa exposição, que ele tinha ido a essa exposição, mas até onde eu sei é boato, beleza? As pessoas dizem que ele foi a essa exposição da Anitta Malfatti, só que uma coisa é certa, ele fez um artigo no jornal chamado Paranoia ou Mistificação, onde nesse artigo ele xingou muito a exposição da Anitta Malfatti. Monteiro Lobato só faltou dizer que ela era maluca, que ela era uma alienígena, e falou que existiam dois tipos de artista, né? Aquele que realmente enxergavam a arte e que conseguiam passar de verdade o que ela era, e aqueles que eram levados por modismos e que não sabiam que era arte de verdade. Ele fez um artigo que xingou tanto a pobre da Anitta Malfatti, que depois no evento ela não queria nem participar direito por tudo isso que aconteceu com ela. Mas isso foi muito importante porque foi um artigo gigante, gente. Eu vou tentar achar uma foto do jornal e vou colocar aqui pra vocês. Porque foi um negócio que foi muito importante, porque Monteiro Lobato, ele tinha uma influência muito grande na sociedade artística brasileira da época. Porque ele já vinha de muito tempo, né? Ele não surgiu aí como Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, enfim. Ele não surgiu naquele momento. Ele já tinha um peso muito grande, as pessoas gostavam muito do Monteiro Lobato, tinham um carinho muito forte por ele, veneravam muito ele como escritor, como produtor de arte, enfim. Então, esse artigo, né, mexeu muito com a cabeça da Anitta, mexeu muito com tudo aquilo que ela tinha planejado de arte, né, mas foi muito importante para nós iniciarmos ali o projeto ali da semana de 22 também. Falar desses antecedentes aí pra vocês, né, da semana de 22, eu vou te contar um pouquinho das características principais. Eu acho que vocês já sabem, até porque o modernismo, né, e o pré-modernismo têm essas mesmas características, que é basicamente uma liberdade maior de expressão, né, uma nova forma de ver a arte, uma nova forma de fazer a arte também no Brasil, influência direta das vanguardas europeias, né, um sentimento de mudança na arte, que eles não queriam estar mais atrasados, né, na arte, não queriam fazer mais uma arte parnasiana, tudo certinho, tudo bonitinho nos locais. Eles queriam, né, mudar de fato essa arte, essa forma de fazer arte. Então as características basicamente era mudança, liberdade de expressão, vontade de fazer o que queria, causa choque, porque também tinha esse propósito, né, de causar choque nas pessoas da semana de 22, e foi isso que aconteceu. Agora vamos falar dos participantes, né, da semana de 22. Nós temos 3 pessoas muito, muito, muito importantes que eu citei no vídeo de pré-modernismo para vocês, mas é importante ressaltar aqui, nós temos um trio aí, que depois vai ficar o Clube dos 5, mas de início era um trio, né, que é muito importante para a semana de 22, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Não, os dois ali de Andrade não eram irmãos, não eram primos, não eram nada. Inclusive, eles foram bons amigos durante muito tempo, mas aconteceu uma treta aí. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando. Posso mandar também lá pro meu GTV no meu Instagram, se você ainda não me segue, o arroba tá aqui na descrição. E eles foram basicamente os que estavam à frente desse projeto, né? Porém, como nada acontece sozinho, né? Nós tivemos outras pessoas também, como o de Cavalcante, Vila Lobos, que participou ali na questão da música, né? E o próprio Graça Aranha. Sim, o Graça Aranha lá do pré-modernismo, da obra Canaã, esse mesmo. Ele tava ali com o pé no pré-modernismo, um pé na semana de 22, um pé no clássico. Ele não se decidia muito bem, não. Mas o ponto importante foi que ele ajudou, né? E patrocinou basicamente o evento acontecer ali no Teatro Municipal. Se eu não me engano, ele patrocinou com mais uma pessoa cerca de 80 mil réis, 800 mil réis para esse evento acontecer ali no Teatro Municipal.
E ele foi muito importante porque ele participou, né? Como Graça Aranha já era uma pessoa muito conhecida, né, de muito respeito pelo pré-modernismo, ele trouxe pessoas, né, o próprio Villa-Lobos foi ele que convidou para participar desse evento, então ele teve uma relevância, uma importância muito boa, porque uma coisa é uma pessoa totalmente nova, né, pessoas totalmente diferentes estarem ali na frente que você nunca ouviu falar e obviamente você vai ficar ali um choque, né, não sabe muito o que está acontecendo, mas quando você vê um rosto conhecido como Graça Aranha, fica mais fácil as pessoas apoiarem ou pelo menos irem prestigiar. Então, a participação dele também foi muito importante nessa semana de 22. Chega então, 13 de fevereiro de 1922, a primeira noite da Semana de Arte Moderna. E foi aberta, né, foi inaugurada por ninguém mais, ninguém menos do que Graça Aranha. Ele fez ali, né, o seu manifesto, né, da Semana de Arte Moderna. Ele meio que fez a abertura ali, né, do evento. E o evento foi seguido de apresentações musicais, expressões artísticas, enfim. A noite estava cheia e foi basicamente tranquila. Tranquila eu digo porque nos outros dias vai ser só tiro, porrada e bomba, anota o que eu vou te dizer. Já no segundo dia do evento, né, no dia 15 de fevereiro de 1922, nós já tivemos outras participações aí no evento. Por exemplo, nós tivemos Menotti Del Picchia, participando, né, tendo sua participação ali na semana de 22. Nós também tivemos a releitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, só que Manuel Bandeira na época estava com tuberculose, então ele não pôde participar do evento, mas a releitura foi feita pelo Ronald Carvalho e não foi muito bem aceita, porque o poema, se você pesquisar, e depois você vai pesquisar para você dar uma olhada, fazia duras críticas ao parnasianismo, aos parnasianos em si. Então, não foi muito bem aceito, as pessoas não estavam abertas àquela revolução tão grande daquele dia, né? E ele foi extremamente vaiado, houve barulho de latido na plateia, vaias, enfim, o pessoal não gostou muito bem, não aceitou muito bem esse segundo dia da semana de 22. Por fim, no terceiro dia, né, nós encerramos aí com o Teatro Municipal de São Paulo mais vazio, mais contido, as pessoas não estavam tão afloradas assim, porém uma coisa aconteceu. No terceiro dia, o artista, né, o músico Villa-Lobos, ele subiu, se apresentou, só que aconteceu uma coisa, e ele não teve, né, tanto tempo aí pra se explicar. Ele subiu ao palco com o pé, em um dos pés sapato, no outro de chinelo. E as pessoas começaram a achar, meu Deus, o que ele tá fazendo? Meu Deus, ele tá sendo afrontoso. As pessoas consideraram isso uma afronta à arte, à forma de se expressar, à forma de se apresentar. Xingaram muito o coitado do Villa-Lobos, o pessoal ficaram pistolado mesmo com esse comportamento de Villa-Lobos, e aí depois o coitado foi ter que se explicar que ele tava com calo no pé. Por isso que ele andou daquela forma. Mas assim, o pessoal não perdoa, ainda mais nessa revolução toda. E foi assim que acabou a nossa semana de 22, no dia 17 de fevereiro de 1922. A semana de 22, né, a Semana de Arte Moderna, ela foi muito importante porque ela trouxe aí, né, junto com Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, que no início não estava no Brasil, né, na época, mas depois chegou e participou ali do movimento modernista, Semana de 22, essas coisas. E todas essas pessoas que tiveram, né, essa participação na Semana de 22, na Semana de Arte Moderna, foi muito importante porque abriu um horizonte para a nova arte que estava chegando. Se você tem um conhecimento aí, né, do período literário do Brasil, nós temos pré-modernismo, aí Semana de 22, e modernismo. O modernismo que é dividido em 3 fases, uma para cada vídeo que vai ser aqui no canal, então já se inscreve aqui embaixo para você acompanhar. Foi muito importante porque as pessoas começaram a abrir, né, os olhos para essa nova arte. A arte essa que não foi tão aceita no começo, as pessoas não queriam se abrir para essa arte, ainda mais com aquela crítica do Monteiro Lobato, né, sobre a exposição Malfatti, tudo isso que estava acontecendo, ainda mais porque no futurismo, né, não sei se vocês sabem, mas a vanguarda europeia futurismo, foi a primeira, né, futurismo de Marinetti foi a primeira vanguarda europeia e ela não foi muito aceita porque ela era muito radical. Nenhuma vanguarda europeia, né, foi muito aceita porque tinha esse propósito de causar o choque e as pessoas não queriam sair dessa zona de conforto da arte, então não foi muito bem aceito. Só que quando a Semana de 22 chegou aqui, aconteceu a Semana de 22, né, e Oswald de Andrade veio lá da Europa com esses ideais futuristas e cubistas, as pessoas também não aceitaram. Então, nos jornais, né, nas revistas, eles eram tratados
não como modernistas, ou como pré-modernista, ou como artistas. Eles eram tratados como futuristas. Isso era muito engraçado, porque isso não era legal pra eles, tá? Eu tô falando engraçado aqui porque tem umas histórias aí polêmicas sobre esse termo. Mas eles eram tratados assim como uma forma de menosprezá-los, de falar que eles estavam sendo influenciados por essa arte tão maluca, né? Porque o Manifesto Futurista, ele propunha até quebra de museus e invasões, enfim, era bem malucão mesmo. Então, eles não foram bem aceitos, não foram bem vistos aqui, mas foram muito importantes porque através deles, né, nós chegamos aí com o pontapé inicial para o modernismo, que é a nossa próxima escola literária. É no modernismo, então, que nós vamos encontrar nomes extremamente conhecidos, extremamente importantes, como Clarice Lispector, Drummond, né, e esses foram muito importantes, e é a partir do modernismo, né, que nós temos outras manifestações também, como a música, a bossa nova, que vai chegar também. Então, isso foi muito importante, isso foi muito significativo, por isso que eu tive que enfiar a semana de 22 aqui no nosso calendário de literatura, né? Pra quem não sabe, nós temos o pré-modernismo, aí depois do modernismo, mas eu enquadrei aí vanguardas europeias, que já tem o vídeo aqui, e semana de 22 para vocês conhecerem, né? Essa semana ela cai muito nos vestibulares, o Enem adora cobrar a semana de 22 como pontapé inicial para o modernismo. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, me segue lá no Instagram também, no Twitter. Se você tiver alguma dúvida, me manda aqui embaixo ou me manda lá no Instagram ou no Twitter também. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre o modernismo e sobre essa influência tão grande, né, essa quebra de valores tão grande aí na nossa arte brasileira. Um beijo, até a próxima, tchau!